tenho 19 anos, sou homem e moro numa pequena cidade universitária. Para contextualizar, sou baixo e tenho um estilo alternativo. Menciono isso porque acho que foi a razão de ter chamado a atenção dele. Tudo aconteceu há alguns dias. Eram cerca de 7 horas da manhã e eu estava no supermercado, tentando evitar aglomerações por causa da pandemia. O local estava quase vazio e eu percorria os corredores tranquilamente, fazendo minhas compras. Foi quando um homem, que aparentava a idade do meu pai, se aproximou por trás. Ele me agarrou pelo ombro com uma mão e pela cintura com a outra. Eu levei um susto tão grande que me soltei com um puxão brusco, devendo ter feito uma careta de pavor, e saí correndo. O medo foi tão intenso que abandonei o mercado e corri direto para o meu carro. Decidi fazer minhas compras em outro supermercado, a 5 minutos dali, longe daquele homem assustador. Concluí as compras, e ao sair pelas portas automáticas, meu coração afundou. O mesmo homem do mercado anterior estava lá, esperando do lado de fora. Procurei desesperadamente pela minha faca no bolso, mas, infelizmente, não estava com ela. O estacionamento estava deserto, pois era muito cedo e o mercado havia acabado de abrir. Uma onda de horror me tomou. O homem se aproximou e disse, calmamente, que sentia muito ter me incomodado. Disse que não queria me ofender, só queria se desculpar e perguntou se poderíamos conversar no carro dele. Eu neguei com uma voz trêmula e engasgada. Ele insistiu, dizendo para eu não ter medo, o que, obviamente, só piorou tudo. Meu carro não tem um controle remoto para destrancar, então eu temia que ele tentasse me sequestrar no tempo que eu levasse para abrir a porta. Minhas opções eram voltar correndo para a loja ou arriscar correr até o carro. Num ato de desespero, escolhi a segunda opção. Dei a volta por cima dele, já que ele estava entre mim e o estacionamento, passando tão perto que quase senti seu cheiro, esperando a qualquer momento ser puxado. Mas ele não fez nada. Corri, destranquei a porta, entrei e saí dali o mais rápido que pude. Dirigi sem rumo pela cidade, constantemente verificando o retrovisor para ver se não era seguido. Só depois de cerca de 1 hora, quando a adrenalina baixou, fui para casa e tranquei todas as portas do meu apartamento. Desde então, não me sinto confortável para fazer compras sozinho. Não é que eu deva me sentir assim, mas é uma sensação que persiste. Fiz um juramento mental: nunca mais esquecerei minha faca. E se alguém fizer algo suspeito, ficarei muito mais atento para garantir que não estou sendo seguido. Sou fã de histórias de terror na internet, mas nunca levei muito a sério. Nunca imaginei que um dia me veria no centro de uma. Estou escrevendo isso logo após chegar em casa, ainda tentando processar o que aconteceu. Era uma sexta-feira de setembro, nublada e levemente fria. Eu e 4 amigos, sem nada para fazer, decidimos ir à praia acender uma fogueira. Frequentamos aquele lugar há anos, é uma área tranquila e nunca tivemos problemas. Chegamos por volta das 21h30, quando o céu já escurecia, mas ainda havia algumas pessoas na água, pescando ou em volta de outras fogueiras. Ao escolhermos nosso local, notamos uma luz distante, à esquerda da praia. Por algum motivo, aquela luz, presumivelmente de uma lanterna, chamou nossa atenção e até comentamos brevemente sobre ela. Eu normalmente não notaria algo tão trivial, mas, naquela noite, uma sensação estranha me fez manter um olho na luz o tempo todo. E não fui o único. Meu amigo, que vou chamar de Marcos, também parecia vigilante. Comentamos sobre isso de novo, mas depois seguimos relaxando, sem dar muita importância. Cerca de meia hora depois, Marcos chamou nossa atenção sussurrando: "O cara da luz está andando em volta de nós." Olhamos, e de fato, o homem caminhava em um arco a uns 20 metros de distância. Quando nos viu olhando, ele voltou para o seu ponto original, que ficava a uns 100 metros. Como estávamos em um grupo grande e tínhamos mostrado nossas facas para cortar a lenha, nos sentíamos relativamente seguros. Ainda havia pessoas por perto, então ninguém estava em pânico. Mesmo assim, sendo a pessoa paranoica que sou, pedi a Marcos para nos avisar se a luz se mexesse de novo, já que apenas ele estava de frente para aquela direção. Depois de quase 2 horas de conversa, decidimos que era hora de encerrar. Enquanto apagávamos o fogo, Marcos sussurrou: "Urgente, o cara está vindo para cá." Nós olhamos.
O homem com a luz caminhava diretamente em nossa direção. Ele não dizia uma palavra, apenas andava. No início, só dava para ver suas calças jeans e botas. "Oi", eu disse, quando ele estava a uns 15 metros. Sem resposta. Ele continuou avançando, sem quebrar o passo. "Ei", eu gritei, mais alto. Dessa vez, ele respondeu. "Posso me aquecer no seu fogo?", ele perguntou, enquanto diminuía a distância. Considerando a pandemia e o horário, não parecia uma boa ideia deixar um estranho se juntar a nós. Falei exatamente isso. Ele finalmente parou, a uns 5 metros de nós. Perto o suficiente para a luz do fogo iluminar seu rosto. Era um homem mais velho, com roupas esfarrapadas, uma jaqueta de flanela com capuz e um chapéu. Quando parou, ele disse: "Tudo bem, é que eu caí na água e estou molhado." Mesmo na penumbra, dava para ver que ele não estava nem um pouco molhado. Suas botas marrons claras teriam ficado escuras se tivessem molhado. Recusei seu pedido novamente. Ele pareceu frustrado, deu meia volta e começou a se afastar, retornando para o canto escuro da praia. O mesmo canto onde, supostamente, ele teria caído na água. Se estivesse molhado, por que não teria ido embora? Porque ficaria sentado justamente lá. Normalmente, não deixaria um lugar por causa de um incidente assim, mas a vibração que aquele homem passava era terrível. Empacotamos tudo rapidamente, apagamos as brasas e saímos. No caminho de volta, passamos por uma ponte com vista para a área onde ele estava. Lá estava ele, sentado, com sua luz, imóvel. No carro, conectando os fatos, o medo cresceu. Aquele homem ficou sentado por horas, se aproximou furtivamente, esperou até que a praia esvaziasse e tentou se aproximar com uma desculpa esfarrapada. Ele não parecia um sem-teto e não tinha um motivo plausível. Quase tivemos certeza de que escapamos por pouco de algo muito ruim. Quem sabe o que teria acontecido se estivéssemos em um grupo menor, ou se tivéssemos deixado ele se aproximar. Mais tarde, ao folhear um jornal, vi a notícia de um assassino fugitivo. A foto era do homem estranho. A lição ficou: mantenha a guarda alta ao sair à noite. E lembre-se, não fale com estranhos. Os desaparecimentos misteriosos ao longo da vida, coisas minhas ocasionalmente desapareciam sem explicação, só para reaparecer dias ou meses depois, como se nada tivesse acontecido. Fazia anos que isso não ocorria. Até agora. Para contexto, sou mochileiro na Austrália. Em março, fui para a Ilha Canguru me voluntariar em áreas atingidas por incêndios. Acabei comprando uma barraca de última hora, uma daquelas baratas, mas espaçosa. Como vivo de mochilas, foi bom ter espaço para espalhar meus pertences. Quando a pandemia se agravou, um colega voluntário me ofereceu a sala de visitas em sua casa na cidade. Aceitei, para ter um local seguro para esperar a tempestade passar. 2 dias antes de deixar o acampamento, um dia quente, organizaram um churrasco. Meu amigo e eu chegamos atrasados e os únicos lugares disponíveis estavam sob o sol. Decidimos buscar nossos óculos de sol. A barraca dele era perto da minha. Revirei minha mochila, procurei pelo chão da barraca, levantei o colchonete, nada. Fiquei chateado, pois eram novos. Acabei jantando sem eles, decidindo ser mais organizado no futuro. No dia seguinte, ao desmontar a barraca, esvaziei tudo. Lavei minhas roupas, tirei o colchonete, revirei todas as minhas mochilas. Nada dos óculos. Concluí que devia tê-los perdido em algum outro lugar. Uma semana depois, já instalado no quarto de visitas, resolvi desfazer minhas malas completamente. Abri minha mochila grande, que estava no meio do quarto, e lá estavam eles. Meus óculos de sol, repousados no topo de todas as minhas coisas, como se alguém os tivesse colocado lá e fechado a mochila. Fiquei arrepiado. Mandei uma mensagem para meu amigo, que também surtou. Acabei atribuindo o fato a uma experiência bizarra e segui em frente. Mas as coisas ficariam mais estranhas. Pouco depois, foi Páscoa. O cara com quem eu morava tem um filho de 7 anos, um garoto incrível, bem comportado, mas com uma peculiaridade: não é muito fã de chocolate. O pai, animado,
Encheu um balde dele com ovos de Páscoa de todos os tamanhos. O garoto é tão gente boa que ficou mais feliz em compartilhar os ovos conosco do que em comê-los. Deixou o balde em sua cama e fomos jogar. Depois do jantar, o pai disse que ele podia escolher um ovo para a sobremesa. O menino foi ao quarto e voltou com uma expressão confusa. Todos os ovos pequenos sumiram, ele disse. Rimos, sugerindo que ele os tinha escondido ou que estavam no fundo do balde. Viramos o balde, só os ovos grandes restavam. Revistamos o quarto, debaixo da cama, entre os lençóis, em todos os cantos. Nada. O garoto começou a ficar chateado, insistindo que não fazia ideia do que havia acontecido. Pensamos nos cachorros, 2 labradores. Mas era impossível. Eles teriam comido dezenas de ovos pequenos sem que ninguém visse? E por que só os pequenos, deixando os grandes para trás? Ficamos de olho nos cães, mas não houve nenhum sinal nos dias seguintes. 21 ovos de Páscoa pequenos simplesmente evaporaram. Ainda não sabemos o que aconteceu. Nunca contei ao meu anfitrião sobre o caso dos meus óculos de sol, com medo de assustá-lo ou seu filho. Mas tenho um palpite de que aqueles ovos vão reaparecer de maneira igualmente inexplicável, e mais perguntas surgirão. Por que esse tipo de coisa sempre acontece comigo?